demora. Essa parece ser a palavra de ordem quando o assunto é a identificação de militantes desaparecidos e mortos durante o regime militar. No caso da guerrilha do Araguaia, o Estado tem sido acusado de desprezar o apelo dos parentes das vítimas e até de ignorar uma ordem judicial para agilizar o processo. Quando ela estava no leito de morte, eu fui. E assim que eu cheguei, a primeira pergunta que ela fez: minha filha, você tem notícia do seu irmão? Eu falei: não, mãe, mas eu vou ter. E fiquei com essa promessa. E essa promessa eu não queria deixar para meus filhos, eu queria eu cumprir. Mas eu acho que está difícil. Antônio Teodoro de Castro tinha apenas 25 anos quando foi preso, torturado e morto pelo Exército. Isso foi durante a guerrilha do Araguaia, um dos mais sangrentos episódios da luta contra o regime militar no Brasil. O confronto ocorreu entre 1972 e 1975, entre os estados do Pará, Tocantins e Maranhão. Esse crioulo tu conhece? Conheço não, senhor. Desembucha, seu merda! Na época, o Exército enviou 10 mil homens armados à região para enfrentar os militantes do Partido Comunista Brasileiro. Apenas 9 dos 69 guerrilheiros sobreviveram. Quase 40 anos depois do fim do conflito, parentes das vítimas ainda tentam enterrar os mortos. Eliana Castro ainda procura os restos mortais do irmão Antônio. A morte do jovem foi confirmada e narrada pelo próprio executor, o oficial aposentado do Exército, Sebastião Rodrigues de Moura, o Major Curió. O próprio assassino, que conta no seu diário que atirou no peito de Raul, que o nome dele na guerrilha do Araguaia era Raul. Segundo ele, na menção dele, para mim isso é um crime de guerra, porque ele estava sob a tutela do Estado. E se ele estava sob a tutela do Estado, o Estado tem que responder por ele. Em 2003, uma decisão de primeira instância da Justiça Federal decretou a quebra do sigilo de todas as informações oficiais sobre o confronto e determinou também que o governo localizasse os corpos dos desaparecidos. A União recorreu ao TRF da Primeira Região, que manteve a sentença. Mesmo assim, de lá para cá, pouco se avançou. Apenas 2 corpos foram entregues às famílias. Maria Lúcia Petit, morta aos 22 anos, e Bergson Farias, sepultado 37 anos após ser assassinado. A responsabilidade pelas buscas é dividida entre o Grupo de Trabalho Araguaia e a Comissão de Mortos e Desaparecidos Políticos da Secretaria de Direitos Humanos. Bom, a maior dificuldade que nós temos para encontrar os restos mortais, na verdade, acho que é uma das grandes questões do Estado brasileiro, é que as Forças Armadas elas não abrem todos os seus arquivos, né, e que os militares eles não colaboram efetivamente. Sem essa colaboração, o trabalho precisa ser feito da forma mais difícil. A partir de depoimentos de pessoas que estiveram na guerrilha, o grupo faz escavações em uma região de difícil acesso. Para piorar a situação, muitos corpos foram mutilados para dificultar a identificação das vítimas. Desde 1996, 27 ossadas já foram encontradas na região, mas até hoje não se sabe se elas são ou não de guerrilheiros. Pelo que me relatam os técnicos, a maior dificuldade, na verdade, entre eles é que grande parte dessas ossadas ela está em uma situação muito desgastada, uma situação de conservação que ela foi encontrada muito ruim. Inclusive, algumas delas não conseguem nem extrair, né, o material genético dessas ossadas. Em 2012, o governo brasileiro criou a Comissão Nacional da Verdade para desvendar acontecimentos do período que ficou conhecido como Anos de Chumbo. O relatório final deve ser entregue no fim deste ano, mas nem mesmo a comissão conseguiu convencer os militares a quebrarem o pacto de silêncio. O relator do caso no TRF da Primeira Região, desembargador federal Souza Prudente, explica que omitir informações sobre a localização dos corpos que estavam sob tutela do Estado é crime. Este crime permanente só vai deixar de existir quando forem totalmente identificados esses restos mortais desses guerrilheiros, possibilitando dar-lhes um enterro digno e cristão com direito à certidão de óbito.
O magistrado defende a revisão da lei de anistia, que perdoou crimes políticos e diz que deve haver um endurecimento das ações para garantir o cumprimento da decisão judicial. Ninguém pode se negar a colaborar com o esclarecimento da verdade perante a justiça brasileira. Portanto, o juízo que prolatou a sentença deve tomar todas as medidas coercitivas necessárias, tais como, assim determina a lei, aplicando multas, fazendo buscas e apreensões e até mesmo requisição de força policial para colher todas as informações necessárias a fim de dar integral cumprimento a este julgado. Na triste e interminável busca pelos restos mortais do irmão, Eliana teve uma surpresa. Descobriu que Antônio poderia ter deixado uma filha na região. Segundo o relato de moradores, a menina foi entregue por um delegado a uma família local depois da execução dos pais guerrilheiros. Ela ainda aguarda o resultado dos exames que podem comprovar a paternidade, mas já adotou Lia como sobrinha. Ela é uma pessoa muito querida, nossa. E se ela não for dele, é de algum guerreiro. Então, eles eram uma família e a gente também. A jovem é uma vítima a mais do conflito que, 4 décadas depois, ainda tortura dezenas de famílias. Eu achei até interessante um dia que alguém me perguntou se eu nunca tinha pensado em entrar na justiça como tortura familiar, que é uma coisa viável, porque a família é torturada diariamente. Diariamente. 43 anos de tortura.